Cabo Frio, Arraial, São Pedro, Iguaba e Araruama. Estava faltando. Saquarema eu vou pouco, Guilherme. Eu chego até a Lagoa Vermelha ali, no final de Praia Seca ali. Vou pouco para lá, apesar de ter um potencial muito significativo. E, na verdade, pode passar primeiro, por favor. Na verdade, a região dos lagos, né, ela tem uma particularidade que os oceanógrafos e os biólogos marinhos conhecem muito, né, que é o fenômeno da ressurgência, o upwelling, que é essa subida das águas profundas, trazendo os nutrientes da tabela periódica de Mendeleev, que são pesados e se depositam no fundo, mas com essa subida dessas águas profundas, porque a água superficial é arrastada pelo vento, traz os nutrientes, e a partir daí tem toda a base da cadeia alimentar trófica marinha, né? Fitoplâncton, zooplâncton, pequenos peixes, peixes médios, peixes grandes, atuns, afins, e aves marinhas. Então, a Lagoa de Araruama recebe 2 entradas de água em 24 horas, nas 2 marés enchentes, e essa água de ressurgência, cheio de ovos, larvas, pós-larvas, juvenis, de diversos organismos, acaba adentrando a lagoa e ali encontra um ambiente propício para se proliferar. Pode passar. Bom, em 2012, eu tive a oportunidade de perceber que a observação de aves era uma atividade que eu podia associar uma atividade física. Eu já com a minha idade um pouco mais avançada, queria um pouco mais de qualidade de vida e nunca me adaptei muito à academia, não gosto de academia, não gosto de ficar em ambiente fechado. E aí um amigo me convidou para fazer observação de aves e você vai caminhar. E ali eu me apaixonei pelo aquilo. E depois eu percebi que tinha oportunidade também de fazer ciência com isso, com meus alunos da Universidade do Campus Cabo Frio, de fazer iniciação científica, extensão e trabalhos de conclusão de curso. Então, todas as informações que eu vou passar aqui para vocês, elas são frutos de um banco de dados, de um grupo de estudos das aves lá da Universidade Veiga de Almeida, intitulado GEAves, né? Que tem a proposição de fazer um checklisting das ocorrências das aves residentes e migratórias ocorrentes na região. E qual é o diferencial disso tudo, né? De 2012 para cá, nós conseguimos juntar uma quantidade significativa de informações, e aí eu peguei o Power BI, que é um software, uma ferramenta de gerenciamento de dados, utilizada por diversas empresas para tomada de decisão assertiva. E peguei essas informações e joguei no Power BI. Tem uma parte muito chatinha agora nesse primeiro momento, mas depois eu vou mostrar as aves para vocês. Pode passar, por gentileza? Então, nós pegamos essas informações, né, e colocamos ela... Acho que passou 2, não foi? Não. Dá uma voltada, por favor. Isso, mais uma. Nós pegamos essas informações que estavam a princípio no Excel, né, e importamos essas informações para o Power BI. Pode passar? Passou demais. Pode voltar? Volta. Agora pode. Aí passamos essas informações, né? Pode passar agora mais uma. A partir daí, nós pegamos e manipulamos esses dados de localização das espécies e criamos uma planilha complementar das coordenadas de lat e long para poder gerar os mapas de calor e as informações dentro dessas áreas do entorno da Lagoa de Araruama. Mais uma, por gentileza. E a partir daí, os dados foram importados através dessa ferramenta, né, retirado do Excel, e desenvolvemos modelos, né, dentro da ferramenta já informada aqui para vocês. Mais uma, por favor.
E a partir daí nós geramos esse painel principal de navegação, que objetiva facilitar, né, a busca desses dados, escolhendo opções de acordo com o interesse de cada um dos que visitam essa plataforma, né? E sempre que for necessário, esse painel basta clicar e voltar no ícone originário da primeira busca. Mais uma. E aí, nessa opção consultar, a gente exibe um relatório de cada espécie, com nome comum, espécie, família, status de preservação. E vocês percebam aqui que do entorno da Lagoa de Araruama toda, né? Então a gente bota o nome da família, o nome da espécie, vem o local de ocorrência, o status dentro da lista vermelha, né? Das espécies, que todo mundo já conhece. Mais uma, por favor. E no segundo painel é possível visualizar 2 gráficos clusterizados, né? Com as informações referentes ao quantitativo das aves por grau de risco. E, por último, é possível identificar um mapa de calor com filtros localizando especificamente onde essa espécie foi avistada, registrada e o quantitativo de ocorrências. O Power BI, eu acredito que algumas pessoas aqui tenham já familiaridade com ele, é bem prático, não é difícil de operar e muito utilizado de diversas formas. Mais uma. Bom, e aí os resultados, né? Vamos agora à parte mais interessante. Nós identificamos, de 2014 para cá, 214 espécies de 64 famílias. Qual é a boa informação, né? Que 97% delas não correm risco, né? 1,4% com status de ameaçado e menos de 0,5%, ou seja, uma única espécie com status de ameaçada. Vamos ver quais são essas espécies? Pode passar? Bom, e aí existe hoje uma contextualização. Eu estava conversando na ocasião lá em Cabo Frio com o Júlio Camacho, acho que ele não está aqui agora, que já tem uma contestação se esse formigueiro é o formigueiro do litoral, se existe até algumas publicações que contestam, né, o litoralis, o formicívoro litoralis, os outros formigueiros existentes aí. Oi? Com formicívora serrana, né? Mas, enfim, a princípio eu estou usando isso aí, mas eu já sei que existe uma contextualização nesse sentido aí, com publicações bem densas, no sentido de unificar tudo isso, né? Tem as costas amarronzadas, né? Tem estudo recente falando também que tem uma ilha em Arraial do Cabo que a genética já é diferente do formicívoro litorais da costa, né? Então, isso, geograficamente isolado. Eu, sinceramente, eu acho que são espécies diferentes, entendeu? Mas tem gente que contesta, os taxonomistas contestam isso. Até o professor Marcos Raposo, ele contesta isso também. Mas tem que ter mais estudo, né? Porque é parte de genética, porque assim, o serrano é da área de serra, entendeu? Então ele tem um isolamento geográfico também por causa das lagoas que tem ali, e ele vive só na restinga, né? E tem algum dimorfismo, né? Tem alguma diferença, uma pouca diferença. Obrigado, Rafael, né? Mas enfim, isso aí é um debate que vai ainda avançar bastante. Mais uma, por favor. Essas 3 aí, né, que está com status de ameaçadas, nós tivemos um único registro, há alguns anos atrás, do flamingo andino. E foi, a princípio, uma espécie errante que caiu ali próximo à Lagoa de Araruama, no bairro da Ogiva, numa região de Salinas ali, e de borda de lagoa. Muita gente lá fotografa ele, nunca mais foi visto, passou uma semana lá no máximo e depois sumiu. E a saíra, né, sapucaia e o gavião-pombo pequeno. Mais uma. E os quase ameaçados, os
flamingos chilenos, que já estão aqui na região, já acompanho esses flamingos há mais de 9 anos. Aparentemente agora tem um com o roseus, o europeu ou africano, que foi citado aqui, que está em Marambaia, com um chileno, e os outros 2 continuam ali na Lagoa de Araruama. E o pinguim, que historicamente, com essa corrente das Malvinas que chegam aí ressurgindo lá na região de Arraial do Cabo, acaba trazendo muitos pinguins, que acaba adentrando a Lagoa de Araruama e ficou o registro. Mais uma. Bom, outra informação interessante é que dessas 214 espécies, né, 23 adotam 2 ou mais status, mas 77% delas são residentes, 6% endêmicas do Brasil, 15% visitantes regulares do norte e do sul, leste ou oeste, 1% vagantes e 1% são espécies introduzidas no Brasil. Mais uma. Bom, essa região da Lagoa de Araruama, né? A Lagoa de Araruama, ela hoje passa por um momento muito bom. Essa lagoa, ela, em 2019 para 2020, ela colapsou. É o maior sistema hipersalino do mundo em estado perene. A lagoa ficou toda eutrofizada, principalmente por nitratos e fosfatos, principalmente pelo fosfato, que tem um percentual muito baixo de ocorrência naturalmente na lagoa, e por conta do aporte de efluentes não tratados, a lagoa acabou colapsando e trouxe muitos problemas para a lagoa. A sociedade se revoltou, cobrou responsabilidade, acionou o Ministério Público, foi criado o Comitê e o Consórcio Intermunicipal Lago de São João, e a partir daí a sociedade se mobilizou através das suas representações nas plenárias. Foi privatizado o sistema de tratamento de efluentes e a oferta de água bruta para consumo humano de qualidade, e a partir daí começou a se fazer um cinturão. Em 2014 isso se intensificou, e 10 anos depois, a Lagoa de Araruama, depois de 2014, de toda essa maturidade, né, das ações do Comitê, do Consórcio, da sociedade, dos órgãos públicos, do INEA, enfim. A Lagoa de Araruama hoje se encontra em mais de 85% de todas as suas praias, seu corpo hídrico, em boas e ótimas condições de vulnerabilidade, o que recuperou a Lagoa de Araruama efetivamente. É considerado hoje, se não é o case de mais sucesso de todas as bacias hidrográficas do Brasil e do Rio de Janeiro, é um dos principais. Tanto é que agora nós tivemos a privatização de 2 blocos da Baía de Guanabara, que agora não é mais da SEDAI, está nas águas do Rio, e o exemplo da blindagem da Lagoa de Araruama está sendo replicado agora para a Baía de Guanabara, e a ideia é que se faça o mesmo procedimento, com o sistema tempo seco, e depois todo o cinturão coletor, para que efetivamente a gente tenha a Baía de Guanabara no seu estado de saúde plena, né? Bom, e aí o que acontece? A Lagoa de Araruama hoje ela tem uma grande concentração. Eu estava vendo a palestra do Juliano, né, mais cedo. O Juliano, nosso cearense, gaúcho e agora carioca, né? Um espetáculo, né? E ele falou com muito predicado da importância do limos, né, do lodo, porque toda lagoa tem lama, tem lodo, isso é natural, todo mangue tem um odor característico, né, e por muito tempo a lagoa foi, pejorativamente, preconceituosamente taxada de que estava podre, que estava doente. Hoje ela continua com aquele odor dela, que é natural, nas áreas de mangue, nas áreas dos lodaçais, dos marismas, que serve de alimento para essas aves. Então a concentração de aves limícolas em locais específicos da lagoa, chamam muito a atenção, não só na área lá que o Juliano mostrou mais cedo, com muito predicado aqui, né? Pode passar mais uma. E, embora tenha muito pouco oxigênio, né, nesse sedimento, ele é cheio de vida oculta, adaptada e prosperando, como um verdadeiro tecido de um organismo maior. Mais uma. Então, essa vida escondida nos sedimentos lodosos,
que atrai as aves para essas poderosas estações em que eles se revitalizam energeticamente, trocam de pena para depois voltar aos seus sítios naturais, setentrionais ou meridionais, né? São muito importantes. E o que eu tenho observado ao longo desses anos todos é que essas aves chegam ali em períodos específicos, em esporões específicos, sempre na desova de um organismo, de um invertebrado, de um molusco. Então ela vai ali certinho naquele relógio, muitas vezes errando por 1 dia, 2 dias, muito pouco tempo de erro, porque elas chegam exaustas. A gente chega a chegar a 1 metro, 1,5 metro delas, evitando voar, exaustas, para buscar esse alimento, né? Rico em biopelículas, que abrigam comunidades biológicas, com elevado grau de organização, onde as bactérias formam as comunidades estruturadíssimas, coordenadas funcionalmente, embebidas em matriz de polímeros que produzidas por elas próprias, né? Um superalimento ideal para o rápido reabastecimento energético que as aves precisam, principalmente nesse período. E me chamou muita atenção numa tabela dele ali que ela aumenta o coração, ela aumenta uma série de partes do seu corpo e diminui o estômago, né? Então essa conversão energética é fundamental em cima dessa alimentação. Então esses bancos são muito importantes. E aí tem uma imagem, né, dos cenários. Eu ainda não ousei a contar, mas eu estava conversando com o Juliano mais um pouco ali, depois da apresentação dele. Eu vou pegar um aluno meu de trabalho de conclusão de curso, ou de iniciação científica, para começar a contar isso. E aportar lá no IBED e engrossar essa fileira aí, né? Que é um trabalho bem interessante, mas eu realmente não tenho tempo para isso. Mais uma, por favor. E aí, né? Como ele mostrou também, não é diferente para a gente, essa rota atlântica ali, batendo na Lagoa de Araruama, chegando nesses esporões, nesses marismas, e a gente tem visto muitas bandeirolas, majoritariamente de New Jersey, mas algumas também lá do Canadá, do norte do Canadá, das tundras. A gente tem feito esses registros com regularidade com as bandeirolas. Mais uma. Aqui uma imagem, essa foto aqui é do Gustavo. Com o flamingo roseus, né, europeu, que migra lá para a África, e um dos chilenos aqui. Nós passamos, o Gustavo falou qual foi o termo que ele usou, que foi usado na palestra tarado. Nesse dia ele estava parado mesmo, nós ficamos o dia inteiro fotografando esses flamingos. No final já não tinha mais memória na máquina e ele apagava as fotos para pegar as melhores, e foi um dia super prazeroso. Apesar de terem 2 aí, estávamos 4, os 3 chilenos e esse roseus. Mais uma. Aí o Vira Pedra também, 2017 essa marca, mais uma. Esse aí é o branco, né? O maçarico branco, que chega em bandos enormes, ali com 2 marquinhas, né? Uma de metal, outra a bandeirola, mais uma. Os 30 réis também, mais uma, mais marquinhas. E aí a gente, de vez em quando, acaba se deparando com algumas pérolas, né? Como o Phalaropes lobatus, que nós tivemos a possibilidade de fazer um registro em 2015, e, se eu não me engano, em 2019, foi reconhecido pelo Comitê Brasileiro de Ornitologia como o primeiro registro do Brasil. Eu vou mostrar a primeira foto dele. Ele reapareceu no final de 2022, em dezembro de 2022, aí foi uma galera lá para Cabo Frio fotografar um único exemplar também. Né? O rasteirinho também aparece bastante, o tricólor, o Phalaropes tricolor, aparece com bastante frequência, principalmente em dezembro. Aí os 4 flamingos voando, na ocasião, agora eles se dividiram, mais uma foto. E aí os 4 juntos, ali em Praia Seca, num cenário bem propício,
e de muita alimentação. Mais uma. E aí, esse foi o primeiro registro dele em 2015. Foi uma foto despretensiosa, para poder regular o foco, para começar a sair para fotografar. Quando botei no computador, tanto é que é uma foto que não tem qualidade nenhuma, eu, Guilherme Serpa, conversando comigo, e foi até uma iniciativa mais dele do que minha, pode passar, acabou fazendo esse registro, né? Essa nota de ocorrência que apareceu nas atualidades ornitológicas em 2017. A foto original e a foto dele isolado. Depois também, uma iniciativa do Guilherme também, nós conseguimos fazer esse comunicado da ocorrência do flamingo andino. Mais uma. Também mais uma aqui do andino. Mais uma, por favor. Mais uma. A batuíra do peito tijolo. Eventualmente aparece, mas não com muita regularidade, mas é sempre uma ocorrência que chama bastante atenção da gente lá. Mais uma. O maçarico pernilongo. Mais uma. E essa aqui eu fiquei engasgado, né? Mas o Guilherme aí, a turma aí mais especializada, bateu o martelo, falou que não. Mas eu fiquei com esse engasgado aqui na garganta, porque uma das características é o pezinho verde, né, Guilherme? A patinha verde, e não parece muito a patinha verde, mas também parece um pouquinho, mas ela estava toda dentro d'água, e a gente acabou não emplacando o que seria um primeiro registro inédito também. Registrou? Quem registrou? O Falco registrou, né? Tá vendo? Então, vamos ficar atento que é possível que a gente faça um novo registro, né? Isso aí foi mês 12, está chegando. E, desculpe, pelo Projeto Albatroz, né, o Projeto Albatroz, do qual faço parte também, assumiu o PMP, o Programa de Monitoramento de Praias, de Rio das Ostras até Arraial do Cabo, e nós assumimos o Centro de Reabilitação, lá em Praia Seca. Estamos em vias de construir um hospital veterinário de despetrolização de albatrozes e petréis, lá em Cabo Frio, num padrão de primeiro mundo, uma coisa excepcional, vocês em breve vão ter informações sobre isso. E lá, nesse centro de recuperação de aves, a doutora Daphne, que é responsável por essa ação dentro do PMP, do Projeto Albatroz, tem recuperado algumas aves de interesse que chegam lá, possivelmente aves que chegaram debilitadas porque tiveram algum contato com o anzol, com a pesca de atuns e afins, e essa missão do Projeto Albatroz, minimizar essas capturas, né? E na hora da soltura a gente está lá para fotografar. Então, o petrel grande, nós tivemos 2 exemplares, não pode manter ela, por favor, que soltamos com sucesso. Essa pardela preta, ela foi marcada há 3 anos atrás num sistema insular de domínio francês, no Oceano Índico, ainda jovem, e reapareceu lá na nossa região, foi recuperada e foi solta com sucesso. O mandrilhão parasítico, né, Guilherme? Você fotografou ele também, a Marge Moss, dos rios voadores, e eu fomos os 3 que fotografamos somente nessa ave, com uma qualidade que não foi nada boa, né? Estava muito longe, né? Estava muito longe numa saída que nós fizemos recentemente, em julho. Chegou também, né? E soltou, né? Pois é, eles têm aparecido, sim, essas aves, com certa frequência. E a pardela sombria também é muito comum lá, mais uma. Recentemente nós recuperamos um albatroz de nariz amarelo e soltamos ele com uma marca eletrônica monitorada por satélite. O que ele fez? Após soltura, ele subiu até o farol de São Tomé, ficou naquele entorno das plataformas de petróleo e depois desceu para as Malvinas ou Falco. A gente está monitorando ele.
pode voltar, né? O mandrilhão pomarino também, tem feito alguns registros, e a alma de mestre também, uma ave sempre bem interessante. A sabiá da praia, tem bastante lá no Parque Estadual da Costa do Sol. Pode passar também, esses são as libícolas. E essa é a Lagoa de Araruama, né? Então, esses esporões são áreas muito propícias, onde esse limos, esse lodo, né, se encontra, além de toda a praia, essa parte oceânica da Lagoa de Araruama, né, que a parte continental já está toda ocupada, é uma área muito propícia para a ocorrência desses grandes bandos migratórios que já estão lá, e a melhor época, no meu ponto de vista de fotografá-los, é março, início de abril, que eles se concentram para seguirem seu caminho de volta aos seus nichos de nidificação originários. Mais uma. Então é isso, gente. Bem rápido, mas a ideia é que a gente possa usar a ferramenta Power BI para disponibilizar para todos os interessados, sejam cientistas, pesquisadores, né, guias, a oportunidade de maximizar o processo de propagação, divulgação da observação de aves na nossa região. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, amigo Pimenta. Queria te entregar aqui só um brinde, a troca de projetos para projetos. Obrigado pela presença. Dando seguimento na nossa